Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, minha gente, cá estamos mais uma vez no Imagina Se Pega no Olho para falar sobre este assunto, ou muitos assuntos que permeiam um único assunto, né? Continua quente e nas últimas semanas ganhou reviravoltas dignas de uma superprodução de Hollywood, né? Veja você. Para falar sobre isso, óbvio, estamos aqui mais uma vez com o nosso expert no assunto, Renan Martins Frade, o homem da guerra do streaming, o cara que cunhou o termo a guerra do streaming. Tenho certeza que foi ele. Guerra do streaming não, mas estou tentando cunhar um segundo, que é a segunda guerra do streaming. Mas prazer sempre estar aqui, participar do podcast, conversar com vocês, é sempre uma alegria. Estamos em casa, né? Boa, tá em casa. Cara, antes de qualquer coisa, antes da gente falar do presente, deixa eu falar um pouquinho de passado. E aí, passado, não tão passado assim, tá? Passado algumas semanas atrás. Mas, para quem... E eu vi muita gente confusa, de fato, com tudo que aconteceu. Porque, em um certo momento, veio aquele grande anúncio. Netflix comprou o Warner. Puta que pariu, e agora? O que vai acontecer? 5 de dezembro. Vai ter o crossover de Stranger Things com os Looney Tunes. Tava já um monte de gente. Netflix manda e-mail falando que adquiriu e tal, e não sei o que, aquela história toda. Beleza. Corta para agora. Não, peraí. Não só não adquiriu, como tem outro dono, ou pretenso dono, ou talvez seja o próximo dono. E aí eu vi muita gente confusa com essa história. Pessoas que acompanham muito... de maneira esparsa, talvez, as manchetes do entretenimento, da indústria do entretenimento, né, tentando entender um pouco dessa parada. Então, assim, em resumo, sei lá, para uma criança de 5 anos de idade, que diabo que aconteceu? Netflix comprou, deixou de comprar? Que caralho que aconteceu? Na verdade, acho que tudo volta para um cara muito esperto e que, se eu não me engano, vai sair com 800 milhões de dólares no bolso, ou pelo menos em ações da nova companhia, que se chama David Zaslav, que é o ainda CEO da Warner Brothers Discovery. Tudo passa por ele, assim, porque realmente teve esse anúncio da Netflix, estávamos lá, recebemos o e-mail, fomos partes daquilo, mas é um processo longo e que não é exatamente inédito. Talvez os mais jovens não recordem, porque faz uns 9 anos, 8, por aí, quase 10 anos, quando a Disney anunciou que iria comprar a 21st Century Fox. A gente estava lá, trabalhamos nessa cobertura no Judão, mas teve aquele anúncio primeiro, e teve uma história parecida, porque as pessoas não vão lembrar, e talvez a cobertura não fosse tão forte, as pessoas em geral não estivessem tão ligados nessa questão da indústria ainda, mas teve depois uma guerra de leilões, porque a Comcast, que é a dona da NBC Universal, tentou melar o negócio, tentou botar água no chope do Mickey e ela comprar a Fox. E aí rolou uma guerra de leilões, a Disney acabou pagando mais caro do que aquele primeiro anúncio que ela tinha feito. Mas no final das contas, continuou a Disney comprando a Fox, né? Tentaram melar o negócio, tentaram furar o olho do Mickey, mas no final das contas o Mickey bateu a mão na mesa, falou, é meu, pagou, levou. Mas nisso, se me corrija se eu estiver errado, isso foi em 2017. Até se passar por tudo isso e teve aprovações e tal, a aquisição mesmo só foi acontecer em 2019. Se eu não estiver errando o timeline ali. Então também foi um processo longo. Mas talvez a gente não tenha se atentado, ou as pessoas em geral não se atentaram tanto aos detalhes. Esse processo aqui foi parecido. Foi
enfim, talvez voltando um pouquinho a mais, a Warner, ela vem de uma trajetória conturbada nos últimos 25 anos, né? Quem me acompanha no LinkedIn, eu até fiz alguns posts sobre isso, sobre as fusões, aquisições, compras que a própria Warner acabou passando, né, em sua história, mas com muito destaque nos últimos 25 anos. Então, ela vinha de uma trajetória, digamos assim, complicada, né? Ela tinha sido comprada pela AT&T, né? Ela era a Time Warner, que virou Warner Media, que depois teve aquela compra/fusão com a Discovery, apesar da Discovery ser menor, ela foi financiada, ele teve investidores, principalmente o John Maloney, que é um dos caras que está investindo na Fórmula 1, inclusive, a Liberty Media e tal. Com o dinheiro ali desses caras, ela foi atrás da Warner, porque a AT&T não sabia muito mais o que fazer, e teve essa fusão, Warner Brothers Discovery, mas não deu certo, né? Eles tentaram ganhar volume ali, porque eles alimentaram a esperança de que ter o 90 Dias para Casar e Os Irmãos da Obra, junto com Looney Tunes e com Game of Thrones, ia fazer um negócio ali que ia peitar a Netflix. Spoiler, não deu certo. E eles estavam fragilizados. E surgiu um cara novo, um new kid on the block, que é o David Ellison, que começou, sabe aquele diabinho no ouvido? Vamos lá, vende aí. E a Warner, nesse processo complicado, primeiro anunciou que ia dividir a empresa. Não sei se vocês lembram, parece que foi 1 milhão de anos, mas foi ano passado, anunciou que ia voltar a dividir tudo. Uma parte ia se chamar Warner Brothers, com HBO Max, HBO canais pagos, né? Mas principalmente estúdios de TV e cinema. E a outra parte, que ia ser nova Discovery, que ia ter os canais pagos da Discovery, mas não só isso, né? A Turner, com que também conhecemos bem, trabalhamos juntos com eles, mas canais pagos, outros canais pagos e tal. Então, eles iam fazer essa divisão. Só que eu devo muito pensando em talvez uma venda, principalmente nessa parte de canais pagos, né? Iam botar o CFO para comandar essa parte de canais pagos, muito dando o recado de vamos cortar um monte, dividir e vender e tal, enfim. Só que aí chegou o David Ellison no ouvido, vende para mim. Isso enquanto ele mesmo estava comprando a Paramount, que dá um podcast só sobre esses caras, sobre esse negócio todo. E aí foi uma sacada muito boa do David Zaslav, que ele olhou, tem gente querendo comprar. Deixa eu fazer um leilão disso aqui, né? A Paramount até fez, mas uma coisa muito menos, um escopo muito menor e muito menos midiático. E aí, de repente, uma empresa que estava lá embaixo de valor de mercado, desvalorizada, valorizou muito a própria Paramount Skydance agora foi atrás. A Netflix, de repente, surgiu querendo comprar parte de estúdios de HBO Max. A Comcast foi atrás. Parece que teve outros 2 ou 3 grupos de mídia, ou, enfim, não necessariamente de mídia, grupos ou investidores querendo comprar, entrar nesse negócio, mas não foi divulgado quem. Teve aí 5, 6 partes interessadas, digamos assim, participando desse leilão. E aí, no final das contas, o que aconteceu em novembro foi que o board, né, o conselho da Warner Brothers Discovery, olhou para todas as ofertas e achou que naquele momento da Netflix era mais interessante. Tanto financeiramente, como de aprovação. E a oferta da Netflix, se não me engano, foi $27, uns quebrados, pela parte de estúdios e streaming, deixava eles com uma coisa, um pepino / oportunidade na mão, que era a Discovery, que eles poderiam vender, eles poderiam negociar ações na bolsa, enfim, eles vão vender o negócio todo, né? Enfim, foi isso que foi anunciado em dezembro. E ali, o que aconteceu, e desculpa o português claro, foi também uma mijada no poste. Era uma forma da Netflix demonstrar um poder ali, uma coisa, fechamos e tal, porque eles sabiam que a Paramount Skydance, que o David Ellison não ia quietar o facho. E eles realmente estavam na frente disso. Então, enfim,
foi um pouco dessa parte que chegou até ali. Não sei se você quer entrar um pouco nessa parte, como a Paramount depois continuou o diabinho no ouvido ali e tal, mas foi o que levou esse anúncio de dezembro, foi isso. Cara, acho que sim, até porque, só um detalhe importante, a gente está falando aqui, você estava falando de $27, está falando de $27 por ação, né? Que as compras, isso é uma coisa que as pessoas também não têm um pouco de noção de como funciona, né? Ou seja, as pessoas não, quando uma empresa compra outra, não compra necessariamente com um enorme caminhão de dinheiro, chega lá, despeja em cima do outro e é isso, né? Tem uma outra lógica, né? Quando uma empresa resolve comprar ainda mais empresas de capital aberto. E essa primeira oferta da Netflix, ela envolvia ações da própria Netflix. Então você não recebeu os 27 e pouco em cash, em dinheiro. Uma parte daquilo eram ações da própria Netflix. Então você recebia um dinheiro, você deixava de ser sócio da Warner Brothers Discovery e virava um sócio menor da Netflix, ou da Netflix com esses assets da Warner. É isso. Uma proposta, no fim das contas, vamos lá, pessoas também que talvez não entendam um pouco isso, uma proposta que é feita para os acionistas, né? Exatamente. Quem já é acionista da empresa, enfim, é que está recebendo a proposta. Essa virada da mesa, no fim das contas, você falou que, obviamente, estava meio claro para o pessoal da Netflix que a Paramount não ia deixar isso barato, que ia correr atrás, que não ia falar, beleza, segue o baile, não. Essa virada de mesa da Paramount passou apenas tão somente por grana, ou seja, eles aumentaram a proposta, dobraram a aposta deles lá, não sei o quê, financeiramente falando, ou teve algo a mais? Teve. O que acontece foi que, além da parte financeira, o que o conselho da Warner colocou ali no começo, em dezembro, foi que eles tiveram inseguranças e dúvidas em relação à oferta da Paramount. Então, eles colocaram aquilo na mesa e aquilo levou eles a fecharem com a Netflix também, além da questão monetária propriamente dita. É importante dizer que nessas empresas de capital aberto, o conselho, ela é o fiduciário, digamos, usando termos que essa galera usa, ela defende os interesses dos acionistas. Então não dá para chegar lá o David Zaslav, o John Malone, esses caras ali, e falar, é a minha vontade. Eles precisam defender os interesses dos acionistas como um todo. Então, de repente, se um cara vai ali, um terceiro, e oferece uma grana alta, mas ele não demonstra garantias de que ele vai pagar aquele valor, mas ele demonstra que ele vai dar uma graninha ali pro cara que está no board, ele não pode aceitar essa oferta. Né? Ele tem que aceitar uma oferta que, no final das contas, entregue o maior valor possível pro acionista. Né? Senão, pode dar todo um rolo, é até criminal. Né? A gente está falando de um mercado financeiro que é altamente regulado e, enfim, né, pode rolar processos e tudo mais. Então, essa é uma preocupação jurídica muito grande e muito importante para ali. Então, o que eles colocaram lá atrás era que a Paramount tinha várias questões na oferta deles que, apesar da Warner ter questionado, eles não esclareceram de forma correta. Entre elas, não foi dito tão abertamente, mas entre elas existe uma preocupação da aprovação dessa fusão. Porque muito se falou, e foi até uma campanha de comunicação, dependendo da ótica, bem feita e mal feita. Eu digo bem feita e mal feita porque, para quem é de comunicação e olha para uma campanha, foi bem feita porque eles passaram muito bem os valores deles, que eles queriam. Mas mal feita porque não necessariamente aquilo é verdade. Mas o que a Paramount trabalhou muito nesse meio tempo foi que a fusão de HBO Max e Netflix poderia configurar monopólio. Né? E o que a Netflix bateu muito forte é que não, porque o maior concorrente é o YouTube. Ela não é a Netflix não é a maior plataforma de vídeo, porque o YouTube seria maior. Já a tese da Paramount, não. Eles falam, a gente está trabalhando aqui streaming de vídeo por assinatura. Então vocês são maior. YouTube é outro bicho, é outra coisa. Enfim, retóricas.
não é uma aprovação que necessariamente vai ser fácil. Ela tem o que o mercado de televisão por assinatura tem diminuído cada vez mais, mas ela vai ser dominante no mercado de televisão por assinatura na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tudo isso leva a questões regulatórias de uma fusão não ser aprovada. E os Ellisons falaram, o David Ellison falou, mas eu sou amigo do Trump. Só que aí, ser amigo de quem não é uma coisa, não é um argumento que você vai ser utilizado num negócio desse, né? Enfim. Então, teve muita insegurança em relação a isso. Então, o que a oferta melhorou, ela melhorou em algumas coisas. Que eles chamam de sweeteners, né? Deu uma adocicada, botou... Sabe quando o pessoal vai ali no Mercadão e eles botam adoçante na fruta que você experimenta ali, você acha que a melancia é mega doce, você chega em casa, ela é amarga? Então, botaram esse adoçantezinho ali na fruta. Que ok, se não aprovar até setembro, e posso estar errando nas datas, se a fusão não for aprovada até setembro, você ganha mais dinheiro. Se não acontecer tal coisa até o momento, você ganha mais dinheiro. A gente paga a multa para a Netflix. Então eles foram adicionando outras coisas que vão além do pagamento por ação, que era $30 pela companhia inteira. Isso foi acontecendo. Outra coisa também que é complicada é a garantia desse dinheiro. Você está falando aí agora, né, chegou a 110,9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? E que é uma composição muito grande de onde vem esse dinheiro. Não foi confirmado, mas inclusive envolveria fundos soberanos do Oriente Médio. De países, inclusive, que são ditaduras, né? São monarquias absolutistas. Então, pode ter alguma coisa, não que talvez uma Arábia Saudita vai deixar, um Bahrein, né, um Emirados Árabes Unidos vai deixar de repente de honrar isso, mas pode acontecer uma questão regulatória, uma questão maior, que envolva outras partes, uma guerra, como a gente está vendo no Irã, que impeça um pagamento. E aí, de novo, o conselho, como defensor dos acionistas, vai fechar uma oferta que tem uma insegurança. Então entrou na jogada um carinha chamado Larry Ellison, que saiu a lista da Forbes essa semana. Ele é o 6º homem mais rico do mundo, ele é o fundador da Oracle, empresa de tecnologia, e ele garantiu 40 bilhões da fortuna pessoal dele para pagar essa compra. Quer dizer que ele vai pagar do bolso dele essa compra totalmente? Não, mas se alguém que compõe esse arranjo financeiro, algum fundo, alguém, o dinheiro faltar, ele vai ter que pagar até 40 bilhões da fortuna dele para cumprir esse buraco. Então, juntou tudo isso, e no final das contas, a Paramount aumentou em $1 esse valor, a Warner falou, boa, agora a oferta de vocês é melhor que da Netflix. Fazendo a conta aqui e tal, botando no Excel, o que vocês estão oferecendo é melhor que a Netflix. Cá entre nós, o que eu achei, o que a Warner achou. Ela acreditava que a Paramount aumentando em $1, a Netflix ia aumentar também. Podia ser que a Netflix vencesse, ou ele poderia aumentar ainda mais. Dizem que ele poderia chegar a $32, $33 por ação. O que eu acho que a Netflix nunca chegaria. Mas, enfim, a Netflix olhou para o outro olhou para um, né? O Ted Sarandos olhou para o Greg Peters, que é o co-CEO ali, e falou, cara, por que a gente vai continuar se matando nisso? Deixa eles, né? Deixa eles. E eles falaram, em poucas horas, não queremos. E aí a Paramount ficou sozinha e venceu. Querendo ou não, e assim, por mais que Hollywood tenha levantado a bandeira e falado a Netflix comprar a Warner é pior para o cinema, pode ser que sim, pensando pros funcionários da Warner Brothers Discovery, era melhor uma fusão com a Netflix. Tem muito menos overlap, né? Tem muito menos cruzamento do que uma faz com a outra. A Netflix não tem distribuição teátrica, não tem distribuição nos cinemas, né? E isso envolve tanto Estados Unidos como o mundo inteiro. Tem uma equipe no Brasil, tem uma equipe na Argentina, tem uma equipe em Portugal, tem uma equipe na Alemanha. Então você tem funcionários do mundo inteiro que a Netflix
Não tem. Você tem todo um pessoal ali de marketing de cinema. Netflix tem um departamento de marketing grande que trabalha e tal, mas não que tenha essa experiência de títulos de cinema, que está descolado com isso. Que mais? Você não tem licenciamento. A Netflix ainda está engatinhando, que melhorou muito no último ano, mas a Netflix ainda engatinha muito com a licenciamento, e a Warner tem uma máquina de licenciamento de dar inveja, é a melhor que tem. O trabalho deles de licenciamento é ótimo, é de bater palma, é o melhor que tem no mercado do entretenimento no mundo hoje. E a Netflix ia ganhar com isso. E, obviamente, ia ter uma parte de streaming, né? No médio prazo, o HBO Max ia acabar. Na melhor das hipóteses, ia ser tudo Netflix por baixo do capô com uma carinha ali de HBO Max. Mas eu acho que ia acabar, ponto. Então, o pessoal que trabalha com a tecnologia e tal, talvez esses perdessem o emprego. Mas, tirando isso, o número de demissões ia ser muito, muito menor. Então, também o que eu vejo em dezembro, quando a Warner preferiu a oferta da Netflix, passava muito por isso. Passava muito por um entendimento que a Netflix poderia manter o negócio mais intacto. Mas eles foram massacrados. O trabalho de PR da Paramount de lá para cá foi muito bom. Você teve um cara como James Cameron defendendo herdeiro bilionário, de empresa de tecnologia que investe em data center, que é toda uma polêmica por si só. E é o cara que faz Avatar, né, que tem toda uma mensagem ecológica. Então, assim, teve uma campanha de PR muito boa e o jogo virou, acho que as coisas viraram, e aí também tornou mais sensível a Paramount vencer essa oferta, essa disputa. Sim. Mas, enfim, foi todo um jogo ali que aconteceu, né? Foram 3 meses, 4 meses, que parecem anos. Bem agitado. Pois é. E aqui a gente está falando, obviamente, da Warner para o Netflix. Ela venderia um pedaço, né? A gente está falando basicamente de estúdio e streaming lá, não sei o quê. E a Paramount tá levando o pacote completo, né? Comprou tudo. Vai botar tudo no caminhão e vai levar tudo para casa, né? Basicamente. Sim, exatamente. Então eles vão ter todos os canais pagos. Então é o mesmo grupo de mídia com Nickelodeon e Cartoon Network. Uhum. E assim, gera questões. Obviamente, a gente vive num cenário hoje em que a atenção dos jovens, das crianças, ela é muito mais pulverizada do que há 10, 15 anos. Mas há 10, 15 anos você falasse da união de Discovery Kids, Cartoon Network e Nickelodeon no mesmo grupo de mídia, era monopólio. O cenário mudou. Mas hoje você vai ter um grupo de mídia com isso. E o que eles vão fazer com essas marcas? Porque elas começam a se sobrepor. E tem o Cartoon Network, que ainda tem uma presença na TV paga, tem um tile, né, tem uma seção ali na HBO Max que é muito interessante, que tem conteúdos, tem produções originais. O que esse novo grupo vai fazer com essas duas marcas? Com o Discovery Kids? Discovery Kids até dá para manter o posicionamento de mais educativo, né? Mas eu não sei se dá para existir. Elas começam a se competir, né? Dentro do mesmo grupo. Entre outras coisas, a Paramount não achava que era viável ter MTV, ter Nickelodeon, ter Comedy Central aqui. Será que ela vai achar que é viável ter TNT, TBS, Cartoon Network? Não sei. Nos Estados Unidos, que é um mercado um pouco mais consolidado, muito mais consolidado por TV assinatura e que ainda tem muita força, ainda vai continuar por um tempo, né? O David Ellison, que é o CEO da Paramount Skydance, né, e cara com a grana e com o que manda ali, disse que a ideia, por enquanto, é manter tudo que eles estão comprando. Eles têm, por exemplo, o UFC agora, no mundo inteiro. Então, por exemplo, eles poderiam botar a luta do UFC na HBO. E para você que tá achando estranho, a HBO tem uma tradição de boxe, tá? Então não é nada de outro mundo. Pode botar alguma coisa na TNT ali e tal. Então dá para ter uma sobrevida, ter um uso inteligente, mas mesmo assim, né? Muita gente vai, infelizmente, eu vejo muita gente perdendo os empregos dos dois lados. Não é necessariamente que eles vão mandar todo mundo embora da Warner. Eles vão comparar ali quem é melhor, quem é pior, quem tá fazendo um trabalho bem e cortar.
Então é um pouco preocupante nesse sentido. Essa coisa da sua preposição, acho que tem uma outra questão que é importante, que muita gente levantou, e quer dizer, muita gente não, eu vi pessoas levantando isso, porque esse foi um assunto que eu vi ser ignorado por muitas pessoas do mercado. Eu vi você falando sobre isso, mas eu vi poucas pessoas, na verdade, no mercado, de fato, dando atenção, que é pro fato do Ellison ser parça do Trump. E parte do negócio é algo que interessa muito ao Trump, que é a CNN. Ou seja, passa a estar no bolso de um amigo do Trump, a CNN, que é um canal que, de alguma forma, aí não vamos dizer também, caralho, a CNN é um canal de esquerda. Peraí, também, seria um exagero dizer isso, mas é um canal que, de alguma forma, se posiciona como crítico ao governo Trump. Talvez não se posicione contra, porque eu acho forte, de novo, dizer isso, mas crítico, ou seja, acabou de colocar no bolso, né? Exatamente. Assim, é importante dizer que o conceito de direita e esquerda na política norte-americana, ele é bem característico, né? Você tem um sistema partidário que só tem 2 grandes partidos, e dá para dizer, não nos 100% dos casos, mas na maioria dos casos, que a esquerda lá soa muito mais como centro em outros países do que esquerda, né? Mesmo o Obama, você pega o governo dele, tem algumas coisas que até são uma centro-esquerda, uma esquerda light ali, mas tem muita coisa que ele fez que é claramente de centro, talvez até centro-direita, né? Então, assim, direita, esquerda e centro depende também de onde você está olhando. Sempre foi assim. Então, dito isso, obviamente, a CNN, ela não é de esquerda, mas ela se posicionou como crítica ao governo Trump. Ela sempre teve um viés muito crítico a governos republicanos. Eu não vou dizer também que a CNN é alinhada aos democratas, que também, quando era interessante, ou quando eles achavam que deviam, eles batiam nos democratas, mas ela sempre foi muito crítica aos governos republicanos, especialmente ao governo Trump, e afinal, muitos republicanos são críticos ao Trump. O caso mais emblemático se chama, já que estamos num podcast de cultura pop de certa forma, se chama Arnold Schwarzenegger. Ele é abertamente crítico ao Trump e ele é republicano, né? Então isso é importante pontuar. Mas o que me chamou a atenção foi que logo após a fusão, né, na segunda-feira dessa semana ou da outra, enfim, já me perdi no tempo, o David Ellison fez uma coletiva para falar com Wall Street, para falar com investidores e tal, e uma das coisas que ele falou é que ele não ia mexer na CNN, a CNN ia manter a sua independência editorial. Porém, e tudo que vem depois do porém, sabe que vem merda, né? Dando a entender que a CNN tem um posicionamento de esquerda, talvez até de extrema esquerda, e que precisa ir mais ao centro, né? Então, assim, ok, manter a independência editorial até a página 2, porque ele já está querendo dar um viés ali político, mexer no viés político do canal, né? E o histórico dele é complicado, porque recentemente, e isso é importante também para os brasileiros aqui que não conhecem tanto o panorama da mídia norte-americana, você tem 4 grandes canais abertos lá, né? ABC, NBC, CBS e Fox. Com a compra da Paramount, o David Ellison pegou a CBS, que é um canal aberto. Lá, diferentemente daqui, que sempre teve a Globo dominante, você tem cada um desses canais dominantes em alguma... Não dominantes, mas que se superam um pouco em um quesito, mas são piores que outro e tal. A disputa lá sempre foi muito mais acirrada entre esses... Primeiro 3, depois 4, quando entrou a Fox. E a CBS é o destaque é o jornalismo. Eles são muito famosos justamente pelo jornalismo. Eles têm uma tradição jornalística muito grande. Tanto é que o 60 Minutes, que é o grande programa jornalístico de grande reportagem, de apuração, de investigação, é da CBS, né? E com essa compra, o David Ellison assumiu a CBS
E ele pegou a CBS News, que é a divisão de notícias do canal aberto, e botou uma jornalista conservadora sem experiência com broadcast, sem experiência com televisão aberta, para ser editora-chefe. E isso causou muito conflito interno, de gente saindo, de mudanças ali e tal. Então, isso foi interpretado claramente como uma forma de agradar o Donald Trump. Porque o Donald Trump teve uma rixa muito forte com a CBS News. Inclusive de processo, uma entrevista com a Kamala Harris, enfim. Agora vou ficar horas falando disso. E aí, depois ele vai dizer que a CNN vai manter independência editorial, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente precisa falar também com o centro, com a centro-direita. Quem define o que é centro-direita? Quem é essa centro-direita? E para a CNN é muito complicado, por dois lados, né? Por um lado, você pode ver, obviamente, uma mudança ali, meter a mão no conteúdo jornalístico, na independência jornalística, o que por si só pode ser complicado, né? No mínimo, ver uma repetição do que está acontecendo na CBS News. Mas a CNN é um pouco diferente de uma televisão aberta. Porque uma televisão aberta, ainda mais por mais que tenha essa tradição de TV por assinatura nos Estados Unidos e streaming lá seja muito forte, televisão aberta ela tem esse alcance amplo, né? Canal de notícias, você vê um canal de notícias muito por afinidade, né? Então, se a audiência da CNN começa a sentir que a CNN está indo para um caminho que ela não concorda, ela para de assistir. Ela vai procurar outras fontes de notícia e pode surgir um outro canal aí, ou um outro canal assumir essa bandeira de nós somos o posicionamento que a CNN deixou de ser, e essa audiência migrar para outro lugar e deixar de assistir CNN. E quem está na Fox News, que é o canal da direita de notícias, não vai migrar para a CNN. Então, nessa tentativa de apelar para um público mais amplo, pode ser que a CNN perca a audiência que tem e não conquiste o restante. E aí você vai ver um cenário em que vai degradar ainda mais esse canal de notícias, que eu diria que é o mais famoso do Ocidente, né? A marca mais forte, uma credibilidade muito forte, que ninguém conquistou antes, né? Independente de bater ou não no Trump, bater em XYZ, ela tem uma marca, né, um legado, uma força muito grande. E, na pior das hipóteses, a gente pode ver isso morrer. Justo. Você tinha falado que enquanto Netflix estava como o grande vencedor desse leilão, se discutiu muito, obviamente, em Hollywood a história das janelas de streaming, né? Ou seja, a Netflix está comprando um estúdio, vai ser assim agora, vai entrar o filme do Superman, 2 semanas depois vai estar na Netflix. Enfim, né, no cinema, 2 semanas depois está na Netflix. Considerando que a gente tem agora, em teoria, em grande teoria aqui, enfim, mas a gente tem um grande estúdio comprando outro grande estúdio, em essência, o que pode mudar nesse sentido e o que pode levar a que rufem os tambores a uma segunda batalha dos streamings. Viu? A gente já está vivendo a segunda guerra do streaming. As pessoas não estão entendendo muito o que está acontecendo. Eu acho que vale a pena voltar e aí pegar essa parte deixa eu te responder essa parte da pergunta, porque eu acho que leva um pouco a outra. O que acontece? Quando a gente pensa historicamente no que eu estou chamando de primeira guerra do streaming, que foi vencida pela Netflix, era uma corrida por alcance. Então, todo mundo queria o maior número de assinaturas possível. Então, a Netflix ia lá, cada trimestre, falava, ganhei 5 milhões de assinantes, 10 milhões de assinantes, 15 milhões de assinantes, 20 milhões de assinantes, 10... Então, e essa coisa que eu tô crescendo muito e tal. Então, para isso, ela queimou muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas para os investidores naquele momento, funcionava, porque é uma lógica de como são as startups. Pegar o Uber. Quem lembra do Uber há 10 anos? Você pedia o carro, vê aquele carro novinho, cheiroso, o cara te oferecia uma bala, uma água, era lindo, era perfeito, era barato e tal.
iFood, quando chegou, pô, não tinha taxa, entregava rapidinho e tal. Por quê? Porque essas empresas, elas são pensadas no começo para dar prejuízo. E a partir do momento que elas quebram a concorrência, a partir do momento que elas dominam a concorrência e que elas dominam o mercado, elas simplesmente começam a aumentar os preços, porque elas precisam, quando vira a chavinha, elas precisam primeiro cobrir o rombo e devolver o dinheiro para o investidor, elas precisam começar a dar lucro. Todas elas. Tem o que o pessoal chama de enxitificação, né, dos negócios. Porque passa por isso. É um termo polêmico e acho que não sei se eu necessariamente concordo, porque ele não aplica a todos os casos, para alguns com certeza sim, mas é quando a gente vê uma piora do serviço, ele fica mais caro e tal, e não tem concorrência. A Netflix, eu não diria que ela passou por uma enxitificação, mas ela chegou no momento em que ela cantou a vitória. Que ela chegou e ela falou, olha, estou com quase 300 milhões de assinaturas no mundo inteiro. Se a gente pensar, isso dá quase 1 bilhão de pessoas. E a gente nunca teve na história da mídia mundial uma única plataforma que alcançasse 1 bilhão de pessoas em todo o globo. É um feito incrível e inédito deles. Só que manter essa corrida não levaria a lugar nenhum. Uma corrida que a Netflix começou e que a Disney foi atrás, a Warner foi atrás, né? Todo mundo foi atrás ali, queimando dinheiro, fazendo produção original e cantando quantos assinantes tinham ali todo o trimestre. Quando a Netflix percebeu que isso não ia ser sustentável mais e que o mercado estava começando a olhar para a dívida que ela estava construindo, para o débito, para as coisas que estavam ali, se ela ia dar lucro, não ia dar lucro e tal, eles chegaram e cantaram vitória. Ganhei a guerra do streaming e o jogo virou. O que aconteceu de lá para cá e o que eu chamo de segunda guerra do streaming? A Netflix, nessa virada de chavinha, percebeu que ela não poderia continuar aumentando a assinatura e crescendo a base de assinantes para ganhar dinheiro. E pro mercado e fala, olha, eu tenho um tier mais baixo de assinatura, que aqui no Brasil lançou como R$19,90, se não me engano agora está R$20,90. Eu tenho um plano mais barato de assinaturas, que por um lado é uma entrada mais fácil para o número de assinantes, para continuar crescendo a base de assinantes. Porém, eu vou lucrar mais com esse assinante, porque ele vai virar no meu produto. Então, quem hoje paga o plano básico, o plano padrão com assinaturas da Netflix por R$20,90, ele é um produto. Ele está sendo vendido pela Netflix como um produto para as pessoas. Por que é a segunda guerra do streaming? É que ela precisa crescer essa base de anunciantes e de inventário de anúncios. Então, ela começa a ir atrás de evento ao vivo, as plataformas em geral começam a ir atrás de evento ao vivo, trazer, anunciar no Oscar, como eles vão fazer aqui no Brasil, gastar dinheiro anunciando em outros lugares, enfim, disputar o preço. O Disney Plus agora está fazendo uma promoção 3 meses por X reais e tal. Então você começa a ver esse tipo de disputa que ela é diferente, que ela é pela nossa atenção, até porque não basta eu assinar a Netflix por R$20,90. Se eu assino a Netflix por R$20,90 e não assisto a nada, eles não estão ganhando inventário, né, de publicidade. Então também eles precisam me fazer assistir o conteúdo. E dentro dessa guerra de atenção, o concorrente da Netflix não é apenas mais a HBO Max, não é apenas mais o Paramount Plus, é o YouTube. Eu tô até com os números da Cantar Ibope aqui, que não é mais Cantar Ibope, né? Agora é só Ibope. O YouTube hoje tem, e deixa eu até pegar aqui os números de fevereiro, para não falar besteira, considerando o vídeo online, todos os dispositivos, TV, celular e tal, o YouTube tem 22% do share de audiência de televisão no Brasil. 22%. É quase metade de toda a TV aberta. A TV aberta tem 54,7%. É enorme. A Netflix tem 5,5% desse share apenas. Então a Netflix está disputando atenção contra esses caras.
O TikTok tem 5,2. O TikTok, hoje no Brasil, tem quase o tamanho da Netflix. E o TikTok está veiculando publicidade. O YouTube está veiculando. O YouTube tem até um plano de assinatura premium lá que você paga. Mas o negócio deles é publicidade. É atenção. No final das contas, o produto que essas empresas estão vendendo é a nossa atenção. Então a Netflix, o HBO Max, o Disney Plus, o Prime Video. Prime Video é um pouquinho diferente porque é também a Amazon ali por trás, o e-commerce. Mas essa galera tá no negócio de comprar e vender a atenção. Então, ter um catálogo muito forte passou a ser importante. Porque a Netflix foi atrás da Warner nessa segunda guerra do streaming? Porque é um catálogo enorme, um catálogo gigantesco de produtos. Você tem um estúdio de cinema de mais de 100 anos, com coisas incríveis, com filmes, com séries. Você tem Big Bang Theory, Friends, Cidadão Kane, Casablanca, Looney Tunes, Johnny Quest, os clássicos da Hanna-Barbera, tem muita coisa nova, tem Superman, tudo da DC, e você tem propriedades muito fortes que você pode produzir mais. Uma das sacadas muito boas que ninguém tinha dado atenção foi que na compra da Warner Brothers Discovery, da Warner Brothers, só da parte de estúdios e streamings, a Netflix fez questão de ficar com TNT Sports, ou seja, transmissões esportivas, não ia ficar com a Discovery, e o TCM é para Netflix. Por quê? Porque todo o catálogo de clássicos da Warner estava na TCM, principalmente filmes clássicos pré-50 da Warner, clássicos pré-50, pré-48, pré-50 do Looney Tunes, o catálogo pré-84 da MGM, pré-Poltergeist da MGM, tem coisas muito ricas e muito interessantes. E o negócio da Netflix nunca foi necessariamente licenciar esse conteúdo. Então eu apostava, eu queria pelo menos, torcia para que a Netflix pegasse todo esse catálogo que a HBO Max não disponibiliza hoje, tem muito clássico, não tá na HBO Max, botasse a Netflix. Ia ser incrível. Muita coisa que a gente não tem acesso ia estar lá. Por quê? Para eles, esse catálogo é ouro. Por isso que eles estavam atrás. Além de, obviamente, produzir uma série nova do Batman, do Superman, do Supergirl, sei lá. Coisas novas. O universo da Hanna-Barbera, enfim. A Paramount, uma coisa muito interessante foi que a Netflix falou que para eles era um nice to have. Por que nice to have? Eles estão tentando produzir as franquias, os IPs deles, propriedades intelectuais fortes deles. Mas a Netflix está fazendo isso há 10 anos. Né? House of Cards começou em 2012, um pouco mais. A Warner tem um centenário disso. E aquisições, a própria DC é uma aquisição, fusão do passado. Então tem um histórico muito grande que eles poderiam estar ali já embaixo, em vez de construir sozinho em casa, que leva tempo. Por isso que era um nice to have. Para Paramount, é um must to have. É uma questão de sobrevivência. Porque se você pensa que a Netflix está preocupada com TikTok e YouTube, e é a Netflix, imagina para Paramount com Paramount Plus. Para eles, é muito forte. É muito mais pesado. Né? A questão de sobrevivência mesmo. O pessoal de mercado imagina que no médio e longo prazo, com as consolidações todas, a gente vai ter um cenário muito mais centralizado. A gente provavelmente vai ter, considerando streaming por assinatura apenas, tá? A gente vai ter Netflix, a gente vai ter Disney, que é muito forte, a gente vai ter a Amazon Prime Video, né? Esses três. Tem espaço para mais um quarto. Então, para HBO Max e Paramount, sempre foi uma disputa sobre ser este quarto. A partir do momento que a Netflix comprasse a Warner, a Netflix ia crescer, né? E abrir talvez espaço para um quarto que fosse Paramount Plus mais fácil, mas um quarto menor, ou talvez o quarto morresse, pensando em YouTube e tal. Então, para Paramount, quando você pensa juntar os dois catálogos e tudo mais, você está criando, ou tentando criar algo muito forte que consiga sobreviver. Para eles,
é, obviamente, muito importante essa questão da publicidade no streaming, como é para Netflix. Então, trazer as pessoas ali para Paramount Plus e para HBO Max, eles têm ainda um problema muito maior, que eles têm um churn muito grande. O que é o churn? Você gasta uma grana ali para o Thiago Cardim assinar o Paramount Plus. E aí, por algum motivo, aquela série foi cancelada, acabou a temporada, eles perderam os direitos de transmissão daquele esporte. O Thiago Cardim olha para aquilo, pô, não quero mais, e cancela. Ou naveguei aqui, fiquei 2, 3 meses, porque assinei uma promoção e tal. Então é caro levar você para assinar, e aí depois você sai. A Netflix tem um churn muito baixo, mas as outras todas têm um churn muito alto. Vai aumentar esse inventário com publicidade, vai aumentar o tempo médio dela na plataforma para veicular anúncios. Então ela cresce nesse mercado de streaming. Mas a Paramount, obviamente, ela é muito maior que streaming, né? O combinado Warner Brothers, Discovery, Paramount é muito maior que streaming. Então, também é muito mais conteúdo para eles venderem para outras plataformas. Eles vão continuar vendendo conteúdo segunda, terceira, quarta janela para Netflix. Então, eles vão continuar clientes ali e tal. Tudo isso para dar uma volta para chegar no começo da sua pergunta. A Paramount e Warner não pode se dar ao luxo de desistir do mercado de cinema. Ele ainda é muito relevante para eles. Até porque, ainda que esteja menor, em ponto de vista de marketing ele é muito relevante, de presença em mídia, de relevância. Um filme, já está comprovado que um filme que sai no cinema e é um sucesso de bilheteria no cinema, sucesso de público, ele vai performar melhor no streaming. Então, para eles também é muito importante manter essa janela de cinema, manter essa presença no cinema. E o David Ellison, e eu acho que isso é genuíno dele, é um cara que gosta de cinema, né? Por mais que ele seja um herdeiro de um fundador de uma big tech, ele é alguém que teve que quis ser ator, que quis fazer um filme dele, que produziu muitos filmes, quaisquer ideias. Então ele tem um amor genuíno por isso e vai querer manter isso. Então, para eles, é uma questão de sobrevivência, de ter exclusividade no cinema por 45 dias, manter aquela janela que é o Premium VOD, que é lançar no streaming por aluguel e compra por um preço alto, a locadora de hoje em dia, dos tempos modernos, porque é relevante para eles. E depois, eles vão continuar vendendo filme para Netflix. Então, sei lá, pegar o próximo... esse ano tem Supergirl. Então, com certeza o filme vai estrear no cinema, ter 45 dias, depois desses 45 dias vai estar em aluguel e compra, depois ele ainda vai para HBO Max, e depois de um ano e meio na HBO Max, certeza que isso a gente vai encontrar na Netflix. Eles precisam disso, né? É questão de vida ou morte para eles, além do discurso de queremos manter o cinema vivo, amamos cinema e tal. Sim. Eu acho que a grande dúvida nisso é o compromisso que o David Ellison assumiu de lançar 30 filmes no cinema por ano. Ele falou 15 de Paramount e 15 de Warner. Eu fiz as contas e não está muito longe do que os dois estúdios têm lançado. O pessoal está muito na dúvida porque é muito filme. Mas não quer dizer que são 15 blockbusters. A grande questão aí é que uma coisa é um estúdio sozinho lançar 15 filmes por ano. O outro é o mesmo grupo de mídia lançar 30. Que ele começa a concorrer com ele mesmo. E aí, pela lógica da Warner Brothers, Discovery e Paramount, começa a ser ruim você competindo com você mesmo. Principalmente na alta temporada, né, no verão americano. E não então, só... não sei se eles vão conseguir manter essa promessa. E não só competindo com ele mesmo, na verdade, mas também, enfim, tem esse momento em que eles se canibalizam, né? Mas eu acho que tem um momento também em que, ao mesmo tempo, eles não dão espaço para mais ninguém ali embaixo, né? Aquilo que a gente fala sempre de, putz, tem um vagalhão de filmes da Disney e agora 20th Century Studios, sem Fox, né? Studios. E demais variados que tem ali embaixo, aquela coisa que a gente fala sempre, né? De, putz, não tem espaço nos cinemas para nada que não seja o filme dos Vingadores da vez, qualquer coisa que valha. Você imagina
combinado de Paramount e Warner, né? Ou seja, aí não vai ter espaço para ninguém mesmo, né? Pois é, eu vim até pegar aqui, quando a gente pensa no mercado de cinema, o mais consolidado é dos Estados Unidos, né, da América do Norte. Olhando aqui o market share de 2025 do mercado norte-americano, a Disney fez 28% do mercado das vendas, a Warner Brothers foi em terceiro com 21%, Warner Brothers em segundo com 21%, Universal Studios em terceiro com 20%, Sony em quarto com 7% e a Paramount Skydance em quinto com 6%. Então, um combinado de Warner com Paramount chegaria a 27%, quase igual à Disney, né? Obviamente, isso varia de um ano para o outro, porque, por exemplo, 2025 foi muito forte para a Disney. Eles tiveram filmes muito grandes, né? O Zootopia 2 bateu 1 bilhão, Avatar também, né? Eles tiveram grandes lançamentos no ano passado. Então, não sei se é um ano atípico, porque a Disney vem muito forte de bilheteria, mas foi um ano muito bom. Não sei se vai ser de novo em 2026 um ano muito bom novamente. Então, assim, você está vendo ali que 3 grandes estúdios vão dominar praticamente tudo. E a Sony, você está pensando numa panorama que a Sony já está ficando muito pequena. Sim. Até é o caso até de pensar se a Sony / Columbia é uma major, ainda é uma major. Se você olhar isso no médio prazo se manter. Então, tudo isso é relevante e começa a falar de novo de concentração de mercado. Até porque isso tudo tem que ser avaliado seriamente, porque a fusão de Paramount e Warner não está aprovada. Tem muita coisa a acontecer. A gente está chegando no final, mas na verdade, eu quero fazer um exercício de futurologia, não. Já é um exercício aí falando com o lado Renan, fã de cinema, séries e afins. Tem alguma fanfic particular que você imagine Warner e Paramount que possa combinar propriedades de ambas? Boa pergunta. Eu não sei, assim, eu não sei se são catálogos que se conversam muito, inclusive, né? A Paramount nunca foi, talvez, um celeiro tão forte de franquias quanto foi a Warner, né? A Warner sempre tem uma tradição muito maior de animações, por conta da DC, tem uma tradição muito forte de produção de personagens. Ela, por meio de aquisições, ela comprou muita coisa bacana. A Paramount, claro, tem Missão Impossível e Star Trek, que são aquisições, né? Vieram da Desilu, ali, do estúdio de televisão. Enfim, mas eu não sei. Talvez isso permita algumas coisas com Star Trek, que eu gosto muito, e juntar ali o universo DC, algumas coisas assim. Mas eu não sei, eu vejo com muito mais com ansiedade esse negócio que me acaba eclipsando o fanboy ali e tal, que se empolga, que quer ver alguma coisa. Eu, por exemplo, eu me pergunto muito sobre o futuro da DC Comics. Porque a gente está falando, a Paramount fala de corte de 6 bilhões. O Ted Sarandos falou que seriam necessários 16 bilhões de corte. Uma editora de quadrinhos me parece um negócio, ainda que pequeno, né, não movimenta muito dinheiro, mas também não gasta muito dinheiro, me parece um negócio descartável. Para que eu vou manter toda uma estrutura de editora, de contratar pessoas, de distribuição e tal, sendo que eu posso manter os direitos do personagem e licenciar a produção disso para uma outra editora independente? Querendo ou não, a Marvel já fez isso, Heróis Renascem, né? A gente já teve cortes muito grandes na DC há cerca de 10 anos. A DC, até 10 anos atrás, a DC mantinha os escritórios em Nova York, tradicionais e tal. Foi fechado, foi todo mundo para Burbank, né? Então isso me assusta. Até falaria,
pô, dá pra ver um gibi, dá pra ver Star Trek encontrando com o Superman nos gibis da DC, mas será que vai ter DC? Então essa ansiedade me perturba um pouco. Os estúdios, eu tive a oportunidade de visitar tanto os estúdios da Warner quanto da Paramount, são incríveis, são históricos. Para que manter aqueles 2 lotes enormes? Eu não sei. E são lotes históricos. Se eu não me engano, o da Paramount, inclusive a Paramount é o último grande estúdio que está em Hollywood, física Hollywood, né? Não o conceito de Hollywood. A da Warner é em Burbank. Se eu não me engano, o da Paramount é tombado, mas o da Warner, não sei se é. Enfim, poderia alguém simplesmente querer comprar tudo aquilo ali para construir condomínio, né? Então isso me assusta. Eu falar que, eu queria ver uma série fazendo crossover de Big Bang Theory com Star Trek. Seria incrível. Mas será que vão ter os estúdios tradicionais onde as séries foram gravadas para se fazer isso? Né? Essa ansiedade me corrói. Pelo menos, talvez, juntando por esse lado, se for para vender os lotes ali, que a Netflix compre um deles. Isso seria legal. A Netflix, por exemplo, comprar o da Paramount ali, que é até próximo do escritório deles em Hollywood. Ia ser legal, ia ser interessante, e eles iam manter a vocação ali para produção cinematográfica, audiovisual da televisão também. Eles estão inaugurando, eles estão construindo os estúdios enormes em Nova York, inclusive. Então, talvez o meu fanboy de mercado gostaria de ver que esses lugares se mantenham, nem que seja uma Netflix comprando um deles, mais do que um crossover maluco. E tem uma questão, você falou uma coisa que é verdade, não estava nem na minha pauta aqui, mas é uma coisa que eu vi muita gente, aí a galera do nosso rolê de cultura pop mesmo, manifestando alguma preocupação, que era justamente com este momento DC Studios, com o James Gunn, que é um cara absoluta e abertamente progressista, se em algum momento alguém que tem um papagaio chamado Donald Trump no ombro não iria querer começar a colocar o dedo nas produções, entre muitas aspas aqui, mas você vai me entender, woke do menino James Gunn, saca? Eu vi muita gente expressando de fato essa preocupação. O James Gunn, ele me parece alguém muito descolado, já escaldado nesse assunto, até porque ele passou pelo próprio inferno pessoal dele, de besteiras que ele falou também não vão passar pano, sim, mas que tinha um contexto XPTO ali, e que depois foram tiradas de contexto e foram utilizadas por essa galera para atacar ele, e um caminho que também levou ele para DC Studios, mas enfim. Pode acontecer, mas eu acho que ele é um cara descolado que vai tentar não se queimar por pouco e navegar dentro disso, e não me parece inteligente da própria direção da Paramount mexer nesse vespeiro, porque eles precisam que isso dê certo. Isso desmembrar com mais produtos, com mais filmes, com mais séries e tudo mais. Obviamente, se não der resultado, se o James Gunn não entregar o resultado esperado, ou que pelo menos essa galera quer, aí sim, pode entrar ali uma guerra cultural no meio, uma disputa político-partidária e tal, e isso entrar no caldeirão. Mas acho que se ele manter uma entrega boa de audiência, de público e tal, vai ter grita, vai ter gente falando e tal, mas acho que isso vai se manter. Uma coisa, um panorama político que a gente tem que ter em mente é que esse ano tem eleições que eles chamam de midterm, que troca todo não o Congresso, mas troca toda a Câmara dos Deputados, né? Todos os deputados passam, a eleição para deputado dos Estados Unidos a cada 2 anos, e uma parte importante do Senado também troca, né? Lá o mandato do senador é 4 anos, mas vai alternando. Então, é uma eleição muito importante. Eu acredito que se for para ter alguma ingerência política na CNN, vai ser nesse momento. Vamos torcer que não. Mas hoje, do jeito que as coisas estão acontecendo, levam a crer que o Trump perde a maioria no Congresso. Então ele vai ter um segundo
parte de mandato muito complicada para ele politicamente, em que ele não vai ter tanto poder absoluto, por exemplo, para começar uma guerra, né? Se isso se comprovar. Então, por exemplo, nessa questão do Irã, tentaram votar no Congresso, ir contra ele e tal, mas como ele tem a maioria, ele barrou isso. Num Congresso que ele não tem a maioria, o cenário é outro. Podem começar a surgir também mais pedidos de... Os pedidos de impeachment dele podem progredir e tal. E, querendo ou não, pela Constituição norte-americana, ele não pode ser candidato à reeleição. Então, eu acredito que ele vai ter segunda parte de mandato muito mais conturbada, em que ele vai acabar lutando por muitas coisas que ele não precisa lutar hoje. Então, num cenário normal, diria que ele vai ter menos energia para gastar com coisas como entretenimento. Porém, é o Trump. Então, assim, pode ser que ele faça cortinas de fumaça e justamente bata mais no entretenimento. Então, assim, tudo pode acontecer nessa segunda parte de mandato. Então, muita coisa pode acontecer. Tudo isso para dizer que o James Gunn pode ser simplesmente ignorado nessa história toda e ele fazer o trabalho dele e pronto, acabou. Como, de repente, pode virar ele o centro de uma crise nacional por algum motivo. Trump. Pois é. Acho que o papo foi bastante esclarecedor para quem não estava entendendo exatamente esse cenário, com muitas notícias se focando talvez no mais quente do negócio, sem fazer uma análise mais macro, mais ampla. Queria te agradecer demais, mais uma vez, por essa conversa aqui. Você, como você mesmo falou no começo, já é de casa, está toda hora de volta aqui. E queria te pedir, obviamente, para fazer um pleníssimo e merecidíssimo jabá, né? Onde a gente encontra o Renan? Bom, quem quiser manter contato comigo, acompanhar o que eu falo, principalmente da indústria de entretenimento, que foi muito tópico daqui hoje, dessa conversa, eu tô no LinkedIn, né, então procura lá Renan Martins Frade, me siga, eu sempre tô postando sobre esses movimentos todos, o que tá acontecendo. Como a gente sabe, o algoritmo não entrega tudo, então também tem o meu site, que ele é /portfólio/blog, então tudo que pinta ali no meu LinkedIn eu também publico ali dentro desse blog, dentro do meu site, que é o renanmartinsfrade.com, tudo junto, só.com, dá uma olhada ali. Também, para driblar algoritmos, tem o meu grupo do WhatsApp, quem me achar nas redes, pode ser que ache, né, o link para entrar nesse grupo, por favor, cliquem, entrem. Também tudo que eu falo, que eu produzo de conteúdo, eu trago ali nesse grupo, e aí não tem filtros de algoritmo que não entregam necessariamente o que a gente quer ler. Também tem a coluna semanal no UOL, na sua tela, dentro ali de Splash, em que eu falo da indústria do entretenimento, que eu tô falando desses movimentos, da segunda guerra do streaming, de cabo a rabo, de cinema, streaming, televisão, franquias. Então é bem profundo para quem quiser entender mais em detalhes tudo isso. Então tem todos esses lugares. E tem o Judão. Voltamos com o Judão depois de 5 anos e meio parado. A gente voltou num novo formato, num formato diferente, né, um pouco diferente. Quem acompanhou o Judão comigo, com o Cardim, com o Borbs, a ideia agora é um formato que não é site, é um formato que é newsletter, tentando trafegar também nesse novo momento da mídia que a gente vive hoje, né, em que o SEO está morrendo, que o Google Discover está morrendo, que todo mundo produz e lê conteúdo sobre IA. Então a gente quer trazer ali um olhar mais humano, sem se preocupar em vencer algoritmo, mas principalmente ligado diretamente ao leitor e também financiado pelo leitor, né? Infelizmente, aquele modelo de publicidade de sites bancado por anúncios está morrendo, não funcionou e vai funcionar menos ainda. Então, a ideia do Judão nesse momento como newsletter é também ser financiado por quem gosta do nosso conteúdo, porque acompanha. Então, para quem quiser assinar e acompanhar, ali no Judão eu falo um pouco de mercado, mas um pouco mais de cultura pop. Newsletter.judão, obviamente sentiu, .com.br, newsletter.judão.com.br. E claro, tô no X mais ou menos,
Tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Blue Sky. Procura lá por Renan, @Renan com 4 no lugar do A, tô lá. E tem o Casal 2 Geeks, que eu faço, né, @Casal2Geeks, que eu faço com a minha esposa, com a Elaine. A gente tá em ato pela vida, mas a ideia é voltar nas próximas semanas com novos vídeos, com novos conteúdos. Lá é mais cultura pop, com humor ali, casal e tal, para dar uma aliviada no feed, com coisas inteligentes, mas com formatos também diferente do resto do que eu produzo. Nossa, eu tô produzindo muito conteúdo, assim. Eu ia falar isso, bicho. Caralho, tem Renan pra tudo que é lado, mano. Tá louco, bicho? Pois é, é IP. Eu virei uma propriedade intelectual eu mesmo. É nóis. Valeu, meu. E até a próxima. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nesses dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá pra ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que tá entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.